Bom dia, meus irmãos, tudo na paz, espero que estejam todos bem e dentro da verdade, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo, vou ser bem direto, sobre essa questão dos pastores, né? Sobre coisas erradas que eles ensinam, coisas que a doutrina dos pastores ensina, né, meus irmãos? E é muita coisa errada, coisas que youtubers também ensinam errado, coisas que jamais vai acontecer e essas pessoas ensinam para as pessoas que vai acontecer, quando na verdade não vai e nunca foram ensinadas. Estou usando óculos, meus irmãos, que depois do AVC ficou impossível de ler qualquer coisa. Meus olhos ficam vermelhos, ficam ardendo, lagrimejando. É terrível. Mas vamos ao estudo, né? Para sermos bem direto, sem enrolação, para o vídeo não ficar grande, ficar chato. Então a gente vai ler aqui sobre uma passagem que é bem interessante, que muitos desprezam e odeiam, mas é a verdade. Eu vou ler aqui Êxodo 20 para nós começar o estudo. Vou diminuir aqui a câmera. Então, meus irmãos, eu consegui aqui diminuir a câmera. Dá um trabalhinho, é meio ruim. E a leitura aqui, meus irmãos, é em Êxodo 20, do 23 em diante. E fala assim, ó: não façam ídolos de prata ou de ouro para colocarem ao meu lado como seus deuses. Façam um altar de terra ou de pedra. Veja que no 23 aqui, muitas religiões por aí têm desobedecido às ordens, os mandamentos do Pai, né? Porque eles têm ídolos, eles têm prata, ídolos de prata, ídolos de ouro, e adoram esses ídolos, essas divindades de prata e de ouro, né? Várias religiões, tipo o cristianismo, o catolicismo, o budismo, religiões africanas, né? Religiões da África tem muito isso de adorar ídolos. E como aqui no Brasil também, diversas religiões adoram ídolos e tem esses ídolos dentro de suas sinagogas, né? Aí aqui o 24. Façam um altar de terra ou de pedras. Nele vocês me oferecerão sacrifícios queimados, ofertas de gratidão, sacrifícios de ovelhas e bois. Seja onde for que eu os mandarei, vocês comemorarem a fama do meu nome. Por aí existem pessoas que dizem que o Pai nunca pediu sacrifício, só que isso é uma grande mentira. Nos textos que fala que o Pai não pediu sacrifícios, são sacrifícios específicos, tipo queimarem seus filhos em ofertas, em holocaustos. São desses sacrifícios que o Pai está se referindo, que nunca pediu, né? Mas há quem diga que é num contexto geral, né? Mas não é. Seja onde for que eu os mandarei, vocês comemorem e vocês comemorarem a fama do meu nome. Eu estarei presente e abençoarei vocês.
Agora notem bem, se o altar for de pedras, usem pedras brutas. Se usarem ferramentas nas pedras, elas não ficarão santas para mim. Outra coisa, não subam escada para chegar ao altar, para mostrar a sua nudez numa posição indecente. Agora vamos tentar explicar isso aqui, meus irmãos, que é um pedido do Pai para que as pessoas não façam. E se fizerem, que faça da forma certa e correta, né? Mas o que a gente vê por aí hoje são templos religiosos com altares. E esses altares são feitos por mãos de homens, pedreiros. São feitos por mãos de pedreiros e usam ferramentas, porque o pedreiro, ele constrói o altar com ferramentas. Ele faz os degraus, faz o piso, coloca a cerâmica, tudo com ferramenta. E o Pai não pediu nada disso, pelo contrário, ele pediu para não fazer assim. Veja, agora notem bem, se o altar for de pedras, usem pedras brutas. Ou seja, não é para lapidar a pedra. Se usarem ferramentas nas pedras, elas não ficarão santas para mim. Tá vendo? Pode parecer bobo, pode parecer uma coisa simples, mas é um pedido do Criador. Ele está pedindo para fazer da forma correta e não de uma forma errada. Porque hoje, meus irmãos, o que mais se vê na terra é desobediência. Existem mais altares em templos de pedra do que bares nas cidades. E cada um mais luxuoso do que o outro, cada um mais bonito do que o outro, com mármores, com cerâmicas, com corrimões cromados, coisas de primeiro mundo. E uma coisa que o Pai nunca pediu para se fazer. Ele pediu para fazer altar, mas altar de pedra bruta, para fazer os sacrifícios. Como hoje os sacrifícios são de louvores, né? De louvores e de uma forma espiritual, eles construíram esses altares desobedecendo o Criador. Outra coisa, não subam escada para chegar ao altar. Você vê que todo templo religioso tem a escadinha, né? A escadinha que o pastor, o cabeça lá do rebanho, sobe para ministrar o rebanho. Ele sobe por escadas. E o Pai não quer que suba por escadas. Por quê? Porque aquele que sobe no altar, sobe pela escada, ele fica acima dos outros. Ele fica acima do rebanho. E o que está acima do rebanho é um desobediente. Porque aquele que quer ser maior tem que ser menor. Ele não deveria estar em cima do altar, mas sim abaixo e cuidando do rebanho, né? Mas não é assim que eles fazem. Eles fazem altares, sobem por escada.
E lá eles mostram a sua nudez numa posição indecente. Por que uma posição indecente? Porque eles estão numa posição de cabeça. E na posição de cabeça estão em transgressão. Só o fato de subirem em degraus para ministrar já estão em desobediência. E quando chegam lá, começam a expor a sua nudez, as suas falácias, suas mentiras, a sua avareza, né? Porque só o que eles sabem fazer é pedir dinheiro e pedir dinheiro, como se o Criador necessitasse de alguma coisa. Quando que na verdade são eles que são avarentos e sugam, né, as ovelhas. Então, eles começam com desobediência, sobem nos altares com desobediência. Só pelo fato de subir o degrau já é um desobediente, porque fica acima do rebanho. E não deveria ser assim. E começam a bostejar, né, as suas mentiras, as suas falácias, com doutrinas mentirosas, com ensinamentos da própria cabeça, com ensinamentos que nunca foram ensinados ao povo. Ensinam coisas que nunca foram ditas pelo Criador, muito menos pelo Messias. Tipo, que vamos morar no céu, que vamos ser arrebatados para o céu e vamos morar no céu, porque o Criador vai destruir a terra e aqui vai ser o inferno. E essas coisas, meus irmãos. É um monte de mentira, uma mentira atrás da outra, e só sabem mentir. Mas hoje a gente vai mostrar aqui para vocês coisas que foram ensinadas pelo Messias e que eles distorcem. E também tem youtubers também que distorcem e acreditam nas mesmas balelas. Mas a gente vai estar mostrando aqui para os irmãos a verdade. Vamos dar uma lida aqui, meus irmãos, agora em Mateus 5, para a gente ver de fato as coisas que o Messias ensinavam para as pessoas, né? Porque existe muita falação nesse YouTube, tanto dos pastores como de pessoas comuns que também ensinam a Escritura, mas que ensinam muitas falácias, que a gente vai ser arrebatado, que a gente vai morar no céu, que essas coisas. Eles usam escrituras com traduções errôneas e por isso fica um ensinamento equivocado na cabeça deles, e do jeito que fica na cabeça deles, eles passam para as pessoas. Mas a gente vai ver aqui o que de fato o Messias ensinava, para ver se é coerente essas coisas que eles ensinam, entendeu? Então vê aqui, ó. Vamos ver aqui, Mateus 5. Um dia, quando as multidões estavam se reunindo, ele subiu à encosta do monte com seus discípulos, sentou-se e ensinava a todos ali. Muito felizes, né? São os humildes, dizia ele, porque o reino dos céus é dado a eles. Veja, aqui a pessoa já lê e diz assim, tá vendo? O reino dos céus é dado aos humildes. E de fato, meus irmãos, está certo. Mas naquele momento em que ele ensinava, o reino dos céus estava sendo dado a eles. Não é
ser arrebatada ao céu para receber o céu. Entendeu? De fato, quando você ouve o Messias, você está recebendo o reino dos céus. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Tá vendo? Felizes são os mansos e simples, porque o mundo inteiro pertence a eles. Em outras passagens, herdarão a terra, não é isso? Felizes aqueles que expiram por ser justos e bons, porque terão a justiça com toda certeza. Felizes são os que são amáveis e têm misericórdia dos outros, porque a eles se mostrará misericórdia. Felizes os que têm coração puro, porque verão a Deus, verão o Pai, né? Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos do Altíssimo. Felizes aqueles que são perseguidos, porque serão justos, pois o reino dos céus é deles. Então, meus irmãos, que reino dos céus é esse que essas pessoas herdarão e o reino será deles? É o reino lá no céu, que a gente vai morar lá no céu, vai ser arrebatado, arrancado a força da terra para ir morar no céu. Não é nada disso, meus irmãos. O reino dos céus será estabelecido na terra. Por quê? Porque é chamado de reino dos céus? Porque será regido pelo rei do céu. Entendeu? O rei que reinará sobre esse reino do céu é o Messias. E ele é do céu. Não é o reino dos homens, entendeu? Um reino terreno de homens, mas sim um reino dos céus, porque os céus reinará na terra. E para a gente entender melhor essa passagem, vamos ler aqui Daniel. Vamos ler Daniel, que fica bem explicado. Não tem para onde correr. Pronto, meus irmãos, aqui ó, Daniel 2, do versículo 43 e diante, aqui ó. Essa mistura de ferro e barro também mostra que os reinos procurarão se fortalecer através de casamento. Veja, toda a leitura se refere a reinos humanos, terrenos. Toda a leitura, mas não tem reino de céu aqui, reino não existe, é reinos de homens. Se fortalecerem através de casamento entre os seus líderes. Mas isso não dará certo, porque ferro e barro não se misturam. Mas quando esses reis estiverem no poder, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. Então veja, meus irmãos, o Pai, o Criador, vai estabelecer um reino depois desses reinos que nunca será destruído. Então, para que o Pai vai estabelecer um reino aqui na terra que nunca será destruído, se essas pessoas que ensinam aí, esses pastores mentirosos, youtubers que vomitam suas heresias aí no YouTube, dizem que as pessoas vão ser arrebatadas para ir morar no céu? Não existe isso, meus irmãos. A própria Escritura destrói todo esse ensinamento mentiroso. Nenhuma nação conquistará esse reino. Ou seja, ele jamais será destruído por outro rei. Ele reduzirá os outros reinos a nada.
Tá vendo? E ficará firme para sempre. Este é o significado da pedra que foi cortada da montanha, sem uso de força humana. A pedra que reduz a pó todo o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, ou seja, todos os outros reinos. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. O Pai revelou a Nabucodonosor, que era o cabeça de ouro, não é isso? Essa interpretação do sonho ao rei é tão segura e certa como a descrição que fiz dele. Ou seja, quando chegar o último reino da estátua, o Pai vai estabelecer o seu reino na terra. E quem reinará é Davi. Que Davi é esse? Davi é o Messias. Ele reinará sobre esse reino e todos os outros reinos não será nada diante do reino dele. Ninguém vai ser arrebatado para morar no céu. O Messias não vem buscar ninguém para levar para o céu, meus irmãos. Não existe isso. O próprio Messias disse que os mansos herdarão a terra. Então você se torna uma pessoa boa, maravilhosa, simples, mansa, para ir morar no céu? Não, é para herdar a terra. Ninguém vai morar no céu, meus irmãos. O próprio Criador, o próprio Messias vai estabelecer o reino na terra e reinará por 1000 anos. É tão simples a escritura e as pessoas ficam colocando chifre na cabeça de cavalo, meus irmãos. É muita loucura. A não ser que essas pessoas acreditem que Daniel seja um demônio, filho do Satanás, que está falando mentiras aqui, porque a interpretação é fiel e verdadeira do sonho de Nabucodonosor. Mas fazer o que, né, meus irmãos? As pessoas querem ir para as montanhas, passarem 3 anos e meio nas montanhas, e depois dos 3 anos e meio elas vão ser arrebatadas para ir morar no céu. Meu Pai do céu. É tanta loucura, meus irmãos, que quem ouve ou vê fica louco, porque é muita loucura. Nunca foi ensinado essas coisas. Nunca foi ensinado. Nem mesmo o Messias ensinou. O Messias virá, né, nas nuvens do céu, vai erguer as pessoas da terra até as nuvens, e dali elas nunca mais se separarão dele. Mas isso quer dizer que ele vai levá-las para o céu? Não. Vai levar para o seu reino que ele estabeleceu na terra durante 1000 anos. E depois dos 1000 anos ele entregará ao Pai o reino. Simples assim. Vamos ver em outras passagens aqui para ficar mais didático, porque é difícil das pessoas acreditarem, né? Aqui, meus irmãos, Mateus 5 em outra Bíblia aqui, ó. O Messias, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximou-se deles os seus discípulos. Veja, o Messias subiu em quê? Num monte de pedra. Ele não subiu num monte com escadinhas, pedras talhadas por ferramentas humanas. Veja, o Messias é obediente. Ele subiu num monte de quê? De pedra bruta. Esse daqui é obediente. Esse daqui não é desobediente, que nem esses pastores que a gente vê hoje, né? Veja. Vendo a multidão, subiu ao monte. Monte de quê? De pedra. E assentando-se, e o quê? Pedra bruta, não é pedra talhada por marreta e martelo, não.
E assentando-se, aproximaram-se deles os discípulos. Ou seja, ele fez daquele monte seu altar, seu púlpito, né? Para quê? Para ensinar a verdade. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. É tão maravilhoso, né, meus irmãos, quando a gente vê o Messias atuando, você vê a verdade que há nele, né? Até nos mínimos detalhes, ele é obediente ao Pai, ao Deus do Velho Testamento. Ele é obediente em tudo. Mas há quem diz que esse Deus lá do Velho Testamento é o Satanás, né? O Messias era muito obediente ao Satanás. Vou ler só mais uma vez para ficar bem compreendido. Ó. E o Messias, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os de seus discípulos. Ele não subiu a um altar que tem escada, pedras talhadas por ferramentas humanas, cerâmica, mármore, corrimão de ferro, nada disso. Ele é obediente ao Pai. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino. Reino do quê? Reino dos céus. E esse reino dos céus está em Daniel 2, que é o reino que será estabelecido na terra e que nenhum outro reino vai destruir. Porque é um reino que é governado pelo Messias, pelo Criador. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Engraçado que o Messias não fala que ninguém vai herdar o céu, né? Só fala que vai herdar a terra. Não é isso? E de onde o Messias tirou isso, meus irmãos? É isso que eu fico fascinado. De onde foi que ele tirou? Ele tirou de Salmos 37. É bom a gente dar até uma lidazinha. Perdão a minha gagueira aí mesmo, que eu não perdi um pouco da dicção, eu tô meio gago, a vista também não tá lá essas coisas, fiquei com várias sequelas terríveis, mas vivendo e achando bom. Vamos dar só uma lidazinha aqui em Salmos 37, do 28 em diante aqui, meus irmãos, Porque o Pai ama o juízo e não desampara os seus santos, Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada, ou seja, será arrebatada, arrancada à força da terra, ou seja, será exterminado, morto, melhor dizendo, né? Os justos, herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria e sua língua fala do juízo. Que é o que a gente mais fala aqui, né? O pessoal fala que a gente é do diabo, que fala do juízo do Pai. A lei do Pai, está em seu coração e seus passos não resvalarão. E o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Veja, quem vai ser arrebatado dessa terra é o ímpio. Não tem justo que vai ser desarraigado, é só o ímpio. É o joio vai ser arrancado dessa terra para poder o justo viver em paz. E é isso aí, meus irmãos. Eu fico muito feliz quando eu estudo as Escrituras e vejo a verdade nelas, sabe? Porque o Messias de fato foi um pastor que não subiu escadas para pregar o seu evangelho, mas sim sentou num monte de pedra
pedra bruta, e ensinou, assim como o Pai pediu, não como os pastores de hoje fazem, sobem em degraus, ficam acima do povo e mostram a sua nudez, as suas imundícies, né? Que é ensinar um reino que está no céu, que vão morar no céu, não um reino que o Messias vai estabelecer na terra. E é terrível, porque a tribulação, meus irmãos, que está escrito em toda a Escritura, são para essas nações que vão querer destruir o reino do Messias, mas elas que vão sofrer as consequências. Então, esses que vão querer lutar contra o Messias, esses é que vão sofrer tribulação, né? E esses que são idólatras, que amam imagens, amam deuses de púlpito, amam youtubers mentirosos, amam esses aí que dizem que o pai é o diabo, que o Velho Testamento foi escrito pelo diabo e que o diabo é quem reina nessa terra, porque o pai é um tolo e ele não faz nada. Ele deu tudo pro diabo e o diabo faz tudo aí na terra. O pai não deu nada a ninguém, meus irmãos. O Messias é quem é dono de tudo. O diabo é um tolo e engana as pessoas dizendo que ele é dono de tudo. E há quem acredite. E é isso aí, meus irmãos. Fiquem na paz. Obrigado pela paciência. E só o Pai, né? Avum de Baixo-Maia seja louvado. E fiquem todos na paz. E cuidado com esses que sobem em púlpitos de degrau para expor a sua nudez e suas mentiras e roubarem e saquearem as ovelhas. Só um foi digno de ficar acima de todos, que é o Messias. Fiquem na paz.